Boa tarde a todos. 47 anos de liberdade de expressão, o que mudou é a questão que vamos procurar responder esta tarde. É uma iniciativa do Serviço Educativo do Museu Carlos Machado, uma iniciativa que por si só vem demonstrar que, efetivamente, em termos de comunicação, muita coisa já mudou, não é? Portanto, os museus eram tidos, e ainda hoje muitas pessoas olham para os museus como aquele local solene onde nós vamos visitar um pouco da nossa história e entramos e absorvemos as coisas com os olhos e saímos com a mesma solenidade, mais ricos pela informação que obtivemos, mas em termos de comunicação a coisa ficava mais ou menos por aí. Felizmente, ao constatar que existem serviços educativos nos museus e que desenvolvem ações como esta, é parte da resposta que procuramos esta tarde. O que vamos procurar é desenvolver um bocadinho mais, portanto, em termos de comunicação, sabemos que evoluiu, em termos de liberdade de expressão, o que mudou nestes 47 anos. Portanto, apenas para contextualizar, vou recorrer aqui a umas notas breves, e passo a citar: de acordo com o artigo 37º da Constituição da República Portuguesa, todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, sem impedimentos nem discriminações. O mesmo artigo acrescenta que o exercício deste direito não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. A Constituição da República Portuguesa foi publicada a 2 de abril de 1976. A época que antecedeu a sua publicação foi em oposição marcada precisamente por esta censura. Desde então, e 47 anos depois, há, contudo, um entendimento comum no que toca às limitações da liberdade de expressão, quando esta se traduz numa ofensa injustificada à integridade moral, ao bom nome ou à honra de outra pessoa. E antes de avançarmos para a nossa discussão, quero apresentar os nossos convidados. É uma honra estar aqui convosco esta tarde. Doutora Berta Cabral, antiga Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, antiga Deputada Regional e Nacional, olá. Ana Silva, Coordenadora do Gabinete de Apoio a Imigrantes e Claim Açores, e o humorista Hélder Medeiros. Olá, é um prazer estar aqui convosco. Vamos dar início à nossa discussão, encontrarmos juntos algumas conclusões. 47 anos de liberdade de expressão, o que mudou, o que realmente mudou nestes 47 anos, que decorrem desde o 25 de abril de 1974, e que repercussões estas mudanças continuam a ter na prática política, social e no campo do entretenimento, em particular do humor. Doutora Berta Cabral, começo por si e por uma pequena grande questão. O que e quem define os limites da liberdade de expressão? Bem-vinda. Muito obrigada, já nos cumprimentámos a todos, mas de qualquer maneira, agora de uma forma mais formal, queria saudar a Margarida e o Museu Carlos Machado e todos os seus colaboradores, que aqui estão alguns presentes connosco, já percebi isso, por esta iniciativa que efetivamente aborda um tema da maior oportunidade e relevância, como já se viu aqui, como certamente a discussão trará à luz do dia. Queria também cumprimentar a Ana Silva, o Hélder Medeiros, a nossa moderadora, obviamente, a Ana Goulart, e todas as pessoas que se juntam a nós neste painel. Portanto, o que mudou e quem define os limites da liberdade de expressão? Eu diria que ao longo destes 47 anos mudou 180 graus. Passámos de uma situação, antes do 25 de Abril, de grande controle da liberdade de expressão, de grande controle dos meios de comunicação social, de grande controle de todo o tipo de manifestações, de intervenções, de declarações, de reuniões, tudo era absolutamente escrutinado pelos serviços da censura. A censura eram serviços oficiais que dependiam diretamente do Presidente do Conselho de Ministros, portanto, do Salazar e depois Marcelo Caetano, que estavam descentralizados em todos os concelhos e distritos do país, com o seu célebre lápis azul, e, portanto, passavam a pente fino tudo aquilo que era escrita e tinham em atenção todas as declarações naquilo que não era também a imprensa escrita. E
a partir do 25 de Abril, com a liberdade instituída no nosso país, tudo isso mudou. E quando eu digo que mudou 180 graus, é porque mudou de uma situação de censura, como eu referi há pouco, para uma situação de liberdade de expressão prevista na Constituição logo após o 25 de Abril, portanto na Constituição de 1976, o artigo 37 que a Ana Goulart referiu e seguintes, está lá bem expresso o que é a liberdade de expressão, embora também se deva falar de outros direitos que estão previstos na Constituição, mais concretamente os direitos pessoais que estão previstos no artigo 26, e já lá iremos, e portanto estes direitos também têm que ser respeitados, e são os tais direitos que falava há pouco, da liberdade, do direito ao bom nome, à honra, à reserva de vida familiar e pessoal, o direito ao desenvolvimento da personalidade, o direito à capacidade civil, o direito à imagem, o direito à palavra, o direito à não discriminação. E, portanto, todos estes direitos previstos no artigo 26 têm também que ser salvaguardados e serem colocados em equilíbrio com o artigo 37, que define o que é liberdade de expressão. E isto é uma situação normal, onde as questões e os conflitos são dirimidos pelos tribunais e por entidades independentes, como é o caso da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, da ANACOM, que é a Autoridade Reguladora das Comunicações, e outras entidades, desde logo também a Provedoria de Justiça, naquilo que diz respeito à violação por parte dos serviços públicos em relação aos cidadãos, e assim se resolvem os conflitos nesta situação de liberdade de expressão, tal como ela está prevista na Constituição. Mas nós estamos agora perante uma nova realidade, e era essa também que eu não queria deixar de abordar aqui, porque penso que merece alguma reflexão, e até talvez uma reflexão bem mais aprofundada do que aquilo que nós hoje podemos fazer aqui, e que tem a ver com as redes sociais. Porque obviamente que as redes sociais, devendo respeitar a Constituição da República e os direitos e garantias previstos no artigo 37 e no artigo 26, a verdade é que é muito mais difícil controlar, pela sua difusão, muitas vezes viral e à escala global, o que é e quando é que acontece a violação desses direitos pessoais que há pouco nós enunciamos. E por isso é que foi do 8 para 80, se quisermos, ou a tal viragem de 180 graus. E esta é a discussão que nós temos hoje em dia, a mais pertinente que os governos têm entre mãos, que os gestores das plataformas também têm entre mãos e que os cidadãos, com o seu sentido de responsabilidade, com o sentido de cidadania e de respeito pelos direitos dos outros, também devem ter em conta quando entram numa rede social e aí expressam a sua opinião. Porque a opinião não pode ser ofensiva dos direitos das outras pessoas. E, portanto, ou de qualquer pessoa. Qualquer um de nós está, obviamente, sujeito a essa situação, e é aí que nós temos que pensar e ver, e os Estados têm que colocar uma certa atenção nessas situações. E nós sabemos que isso tem acontecido, sobretudo quando as redes sociais incitam ao ódio, ao terrorismo, à violência. São questões que preocupam muito, como é óbvio, do ponto de vista da segurança, as nações e os Estados, e alguma coisa tem, por isso, que ser feita, e é essa situação que nós temos que ver. Tudo isso também tem a ver com o funcionamento da justiça, e aqui também não queria deixar de dar uma palavra sobre essa matéria, porque também nós sabemos que sem justiça não há democracia, sem democracia não há liberdade de expressão, não há liberdade para os cidadãos. E, portanto, o que mudou e quem define os limites da liberdade de expressão estão de alguma forma sintetizados nesta minha primeira intervenção, onde expliquei aquilo que mudou e ao mesmo tempo é a Constituição, é o ordenamento jurídico interno do nosso país e também internacional,
ao nível da Carta Europeia, da Declaração dos Direitos do Homem, etc., que a nível internacional também rege todas estas situações. E a liberdade de expressão e a comunicação são cada vez mais um tema global e internacional, e, portanto, cada vez mais também estas situações têm que ser vistas à luz do direito internacional. Exatamente. E com isto, com esta primeira abordagem, a doutora Berta Cabral entra precisamente no tema da próxima questão. Ana Silva, bem-vinda. Doutora Berta Cabral já tocou aqui na questão da desinformação e das redes sociais e de uma nova realidade que todos nós estamos confrontados diariamente, que é precisamente a desinformação, a forma de combater e de fazer uma espécie de triagem daquilo que nós vamos absorvendo e bebendo também das redes sociais e da comunicação que é feita cada vez mais através das redes sociais. Creio que a questão é esta, Ana. O que é que podemos fazer para combater esta desinformação, considerando precisamente as consequências que elas trazem a nível social? Eu acho que a melhor coisa a fazer é desconfiar efetivamente daquilo que é bombástico, que é aquilo que nos aparece à frente dos olhos e que vemos, mulher foi agredida, e depois quando vemos a notícia percebemos que afinal a história não foi bem assim. Ou então quando vemos algo extremamente disparatado que aparece nas redes sociais e na comunicação social de forma geral, e efetivamente provém de fontes não fidedignas, onde aquilo foi escrito enquanto se vai a caminho do trabalho. Ou seja, aqui a grande questão e a grande missão que cada um de nós tem enquanto pessoas é efetivamente procurar informação fidedigna, fontes credíveis. E a verdade é que a própria comunicação social, e infelizmente muito do jornalismo em Portugal, ganhou aqui uma dimensão de usar as próprias redes sociais para fazer disso notícia. E tudo o que é escrito, tudo o que é transmitido nas redes acaba por ser comunicação social. E infelizmente isto tem sido aqui um problema gravíssimo na nossa realidade portuguesa em particular. E a verdade é que isto tem uma projeção mundial e nós estamos ainda a viver esta pandemia mundial. E a verdade é que não é nada de estranhar que os 3 países que lidaram pior com o coronavírus a nível de informação foram precisamente 3 países onde os seus presidentes utilizam as redes sociais para comunicar. E uma comunicação que é feita com informações falsas, com informações baseadas no senso comum, sem qualquer crédito na sua partilha, nos recursos que utilizam. E efetivamente assistimos a isso, não é? Com o Trump a utilizar o exatamente, Twitter falamos do Trump, falamos do Bolsonaro, e a verdade é que falamos de presidentes que têm um peso extremamente importante nos seus países e que usam e abusam das redes sociais para vincular a desinformação. E efetivamente este trabalho tem que ser feito por todos nós e é um trabalho de questionar. Isto é verdade, e antes de assumir como seja uma informação para utilizar e transmitir a boa voz, a verdade é que nós passamos a fazer a nossa própria democracia nas redes sociais e toda a gente tem uma voz nas redes sociais. A questão é até que ponto essa voz é efetivamente uma voz correta, é uma voz que a ser transmitida está efetivamente a partilhar a informação tal como ela deve ser, e se não está a incitar ao ódio, como a doutora Berta Cabral falava, e a trazer até a este mundo digital violência, o preconceito, o próprio continuar do racismo. E a verdade é que aqui depois há vários culpados. Por um lado, a classe política tem um peso efetivamente neste papel, mas por outro tem a comunicação social. E a verdade é que o facto de nos ter aparecido personagens como o André, ou como o Trump, ou como o Bolsonaro, foi precisamente porque há um vazio na comunicação. E o facto de haver esse vazio é a prova de que nós não estamos a dar especial atenção à desconstrução do preconceito, à explicação do porquê de existir racismo e às motivações históricas, a falar da nossa própria identidade nacional e do porquê de, por exemplo, acolhermos estrangeiros em Portugal.
E a verdade é que isso são tudo vazios que existem na comunicação, e quando há vazios, eles ocupam-se com quem está disponível para incitar ao ódio e para utilizar todas as ferramentas disponíveis para destilar ódio, preconceitos, estereótipos, porque são efetivamente esses que as pessoas consomem, porque são os mais fáceis. E quando nos obrigam a pensar, nós por vezes desistimos das conversas. E aqui o que nós precisamos para combater efetivamente a desinformação é ser críticos, é renunciar, é olhar para aquilo que vemos e questionar se efetivamente aquilo foi produzido para nos trazer uma mais-valia, para ser informativo. Porque caso contrário, entramos novamente nesta bolha, e a verdade é que nós vivemos numa bolha digital. E se somos consumidores dessa mesma bolha, temos que ter uma particular atenção e um sentido crítico muito grande. Temos que ser mais exigentes, não é? A verdade é que estas notícias aparecem muitas vezes, na maioria das vezes, com aqueles grandes títulos sensacionalistas, e depois vamos lá ver, deixa ver se isto é verdade, e aparecem depois uma sucessão de desinformações que nos levam efetivamente a questionar a autenticidade daquilo que está a ser exposto. E se me permites, Helena, só uma questão. A verdade é que, para além de apresentar informação, nós temos que humanizar essa própria informação, porque essa informação fala de pessoas, regra geral, e se não o fazemos de forma humanizada, nós estamos a construir todo aqui um discurso que depois ganha uma dimensão tão negativa e tão discriminatória, que depois já nem sequer falamos de pessoas, nós estamos simplesmente já a discutir aquilo que não tem qualquer sentido de ser discutido. Por isso é muito importante, para além dos factos, é humanizar efetivamente esses factos que defendemos quando comunicamos. E que não deixam de ser perigosos, não é? Portanto, de facto, nunca uma mentira teve tantos seguidores como atualmente. Infelizmente, não é? Infelizmente. A rir é que a gente se entende, é assim a frase, eu acho que é a falar é que a gente se entende, mas eu acho que a rir entendemos muito melhor. Helder de Medeiros, bem-vindo à nossa conversa. E no humor, há limites para uma piada, há limites para se expor as nossas ideias, os nossos conceitos através do humor? No humor não deve haver limites, não é? Portanto, a pergunta costuma ser se existem limites para o humor, e obviamente que a minha opinião enquanto humorista é que não deve haver limites para o humor. Esta será eventualmente a expressão máxima daquilo que é a liberdade de expressão. É a pessoa dizer aquilo que quer, da forma que quer, com total liberdade, não é? Todavia, eu, enquanto humorista, sinto que sem o humor ainda existem limites para o humor. Eventualmente, como a doutora Berta Cabral estava a dizer, antigamente os limitaram impostos pela tirania dos ditadores. Hoje, eventualmente, os limites são impostos pela tirania das multidões iradas das redes sociais. Onde, por exemplo, um tweet que foi feito há 10 anos, fora do contexto, pode terminar a carreira de um humorista. E como tal, nós estamos a viver tempos muito, muito estranhos nesse sentido, sem querer, obviamente, estar aqui a comparar, a dizer que eu sou uma vítima porque o Facebook hoje em dia é igual ao Salazar de antigamente. Claro que são duas realidades completamente diferentes. Mas eu estou a falar em termos de poder expressar as piadas. A verdade é que a comédia, isso acontece porque a comédia é uma forma de arte que desperta muitas paixões, uma paixão muito visceral nas pessoas, uma forma de arte que toca as pessoas de uma forma muito, muito particular, porque muitas vezes tocam-se em temas que são sensíveis, em temas que podem ser considerados ofensivos. O timing da própria piada pode ser muito em cima do acontecimento. Uma coisa é falar das 20 mil pessoas que morreram na Batalha de 1540, outra coisa é falar nas 5 pessoas que morreram ontem. Portanto, isso torna tudo os temas muito, muito, muito complicados. A piada deixa de ser efetivamente uma piada. Pois a questão é essa. A questão é que uma piada nunca devia deixar de ser uma piada. Uma piada é aquilo que é uma piada.
e a carga que ela deve ter ou deixar de ter, eu compreendo que faça parte do contexto e afins. E repara que eu estou a falar apenas de piadas, que também é preciso saber dividir aqui as coisas, que é, existem as piadas dos engraçadinhos do Facebook, que são as pessoas que vão insultar em forma de piada, fazer acusações, às vezes graves, em forma de piada. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar de piadas escritas por humoristas profissionais, por pessoas que vivem disso, por pessoas que constroem as piadas. E a verdade é que 99,9% das vezes as piadas dos humoristas são só isso, são só piadas. E acontece muitas vezes, tal como eu também já o fiz, em que eu digo uma piada acerca de algo no qual eu talvez nem sequer acredito, mas que eu digo porque tem piada. Às vezes até digo piadas sobre os desafios de ser pai. Há uma piada, por exemplo, que eu digo que a minha filha, quando era bebê, chorava a noite toda, não sei o que mais, e depois cheguei-lhe uma ponto cheguei a um ponto em que a sorte dela foi que nasceu no inverno, porque tinha as janelas sempre fechadas, senão tirava a miúda pela janela fora. Obviamente que isso é uma piada, isso é algo que eu escrevi, mas que não é isso que é sinto, não é? Eu escrevi porque a forma frásica, a forma como é construir a narrativa tem a piada. Portanto, uma piada nunca pode deixar de ser piada. Por outro lado, e essa é uma opinião que eu também às vezes partilho e que não é assim muito popular entre os humoristas, é que também o humorista, quando se arrisca e diz uma piada que ele sabe que vai ser ofensiva, que é acerca de um tema sensível, também tem que estar preparado para lidar com as consequências dessa piada. Agora, ou seja, se eu digo uma piada acerca de uma tragédia que aconteceu ontem, que deixou o país chocado, ou o que é que seja, tem que estar preparado para lidar com as consequências disso. Agora, aquilo que são consideradas as consequências pela multidão das redes sociais é que não se pode permitir, que é terminar carreiras de pessoas, divulgar a morada do humorista para as pessoas irem lá insultar a pessoa, esse tipo de coisas assim. As consequências têm que passar por, sei lá, por perder seguidores, por ter pessoas que o seguiam e deixam de seguir porque, entretanto, não se identificam com aquele tipo de humor. E penso que não é isso que se está a passar hoje em dia, e há pessoas literalmente com vidas destruídas por causa de piadas que fizeram no Twitter há 12 anos, e isso sim é grave. E como é que agora para todos, não é? Como é que em que circunstâncias é que poderão esses limites serem definidos? Como é que se consegue perceber, posto esta explicação do Hélder, e é assim... a questão vou agarrar no exemplo da tua filha, não é? Eu esbocei um sorriso, tu achaste piada, os seguidores também, ela não, nem tanto, e sentes ofendida com a piada que tu fizeste em nome dela. Como é que se consegue lidar com isto? Com o quê? Com a ofensa dela? Sim, portanto, relativamente às circunstâncias que encontram os limites, onde é que se define a liberdade de expressão, onde é que ela é ultrapassada, onde é que nós encontramos esses pontos convergentes e divergentes neste caso? Pois, lá está. Isso retoma a pergunta anterior, que é, cabe às pessoas também perceberem que uma piada é só uma piada. E se a pessoa considerar a piada ofensiva, pode sempre deixar de seguir aquele humorista. É tão simples como isso. Mas nunca uma piada... Não é Mas nunca uma piada pode ter como consequências a destruição de uma vida, ou questões físicas, ou o que é que seja. Acho que passa um bocado por aí. Okay. A verdade é que uma opinião ofensiva é só uma opinião. O problema é quando ela parte efetivamente para a ação, e essa consequência de atirar a filha pela janela ou algo do género seria... Como é que se define o que é ofensivo ou não, não é? Portanto, eu posso ficar... acho que a maior parte... Sim, diga, doutora. Só para Hélder. Não, o Hélder ia concluir.
Não, só para concluir o raciocínio, acho que a maior parte das pessoas não percebem a diferença entre brincar com e gozar com. E 99,999% das piadas dos humoristas são a brincar com uma situação. E as pessoas interpretam sempre como gozar com. Acho que essa é capaz de ser a raiz do problema. Isso é temos liberdade de expressão, o que me dá, mas é que eles me... Aquilo que, eu não sei se posso agora, porque eu vi alguém entrar. A questão é que alguém a fazer uma piada connosco. Uma opinião difundida em larga escala é uma opinião que se generaliza. Nós vivemos num mundo em que as opiniões acabam por se estandarizar, porque vivemos num mundo global e o politicamente correto é exatamente isso, é a estandarização das opiniões. E a partir daí já não é uma opinião, já é uma corrente de opinião. E a corrente de opinião instala-se e não se consegue desmontar. E isso é que é a grande questão que se coloca neste momento quando se fala das redes sociais e dos tais limites. Porque, obviamente, e aqui voltando um pouco à pergunta, os limites nunca deveriam ser ultrapassados. Essa é a situação ideal. Mas não devem, mas podem. Pronto. E ao poderem, há sanções previstas na lei e, como se referiu há pouco, porque a lei também prevê o que são os limites, e se prevê os limites, prevê, quando se ultrapassam esses limites, quais são as sanções que estão previstas. O problema é que, se isso já não é fácil de resolver nos meios de comunicação tradicionais, porque a justiça é lenta, porque tem custos, porque as pessoas, na maior parte das vezes, não estão com disposição para se aborrecerem, mas também tem uma difusão relativamente limitada, embora, hoje em dia, tudo está na internet, nada se apaga e tudo fica lá para a eternidade, a não ser que haja um bug qualquer. E, portanto, é bom também nós termos essa noção, porque de antes estava em papel e o tempo encarregava-se de apagar estas coisas. E, portanto, aquilo que o Hélder falava, de uma piada descontextualizada, feita há não sei quanto tempo, ela nunca mais será apagada e será suscetível de ser utilizada exatamente fora do seu contexto. E aí é que está a grande questão. E é neste mundo novo que as pessoas têm dificuldade em gerir esses limites e tomar consciência dos limites de cada um para respeitar os limites dos outros, ou seja, os seus direitos com respeito pelos direitos dos outros. E isso, penso que poderá haver alguma ordenamento jurídico, digamos assim, internacional para isso, mas isto é ao nível dos países e das organizações europeias e internacionais. É difícil neste momento, nós estamos a antecipar, seja o que for, mas na minha opinião o que é preciso investir muito é na educação e na cultura e ter alguma pedagogia em simultâneo para que as pessoas vejam com as reservas que a Helena Goulart até falou logo no início, se são credíveis, se não são credíveis, se tem sentido, se não faz sentido, se tem lógica ou não tem lógica. Isto nas pequenas coisas, obviamente que ofende as pessoas e pode ter repercussões a todos os níveis, ao nível político, ao nível social, ao nível religioso, ao nível do futebol ou do desporto em geral, pode ter, do humor, da cultura, pode ter repercussões e fazer vítimas. Não tenhamos ilusões sobre isso. Mas se não houver uma pedagogia de responsabilidade, das pessoas se aperceberem do que é distinguir o trigo do joio, será sempre uma situação muito difícil e que eu tenho algumas dúvidas se no curto prazo haverá solução para isso,
na minha opinião, está sempre com muita pedagogia e tem que haver gestores de redes sociais e de grupos que vão fazendo, se possível, essa pedagogia e são eles que vão cortando eles próprios algumas notícias e algumas opiniões, como se dizia há pouco, que possam ultrapassar os limites. Mas eu refiro-me fundamentalmente a questões que podem ofender, obviamente, as pessoas, a sua honra e pôr em causa até a sua vida pessoal e familiar, etc. Mas refiro-me também, e muito fundamentalmente, às fake news, ao incitamento ao ódio, à rebelião, à violência. São questões que tendem a vir ao de cima utilizando meios que antes não estavam à disposição das pessoas e quem quiser fazer isso sabe que tem instrumentos extraordinários de difusão e de agregação de forças e de vontades. E é nesse aspecto que eu penso que se tem que focar um pouco a atenção dos cidadãos em geral, através da cultura, da educação, da sensibilização, da pedagogia, e também ao nível mais macro, fazer alguma coisa que possa regular, mas isso também só pode ser feito com o envolvimento dos grandes gestores das grandes plataformas, como do Facebook e do Twitter e outras, que têm os seus gestores e que sabem muito bem alterar os algoritmos para perceberem quando é que se está ou não a entrar por esse caminho. O problema é que eles não percebem. Eles não colaboram. Pois os algoritmos são feitos para o Facebook lucrar o máximo que pode e não para salvar a sociedade. É essa a questão, porque ainda não se resolveu. Pois, e o problema dos algoritmos, em especial do Facebook, é que depois cria bolhas de opinião, onde as pessoas estão fechadas na sua bolha, onde os seus posts são só comentados por pessoas que pensam como elas, e depois esses posts e essas mini polémicas de uma meia dúzia no Facebook são amplificados pela comunicação social e são amplificadas de forma a que aquilo se torne uma polémica quando a polémica não existe. Às vezes, tantas vezes notícias como a população indignada com não sei o quê, e vai-se a ver, a população indignada são 4 pessoas no Facebook que estão num grupo qualquer que tem 100 seguidores. E aí é que se criam os grandes problemas. E a questão é que isto tem repercussões em termos sociais, portanto, em termos políticos, obviamente, sociais e pessoais, enormes. E pronto, em termos da comunicação social, a doutora Berta Cabral já referiu algumas entidades próprias para resolver algumas questões. Na comunicação social, que eu conheço melhor, a realidade que conheço melhor, existem, para além das figuras elencadas esta tarde, a figura do provedor, do ouvinte, não é? E do telespectador, neste caso, que muitas vezes também recebe queixas, mas pronto, isto tem a ver com isto... Mas é uma evolução, porque não existia. É uma evolução que se foi verificando haver necessidade de criar essas entidades reguladoras, essas instituições que reequilibram a malha das diferentes opiniões. E aquilo que é ofensivo e o que é que não é ofensivo, e, portanto, são, de alguma maneira, juízes informais. A questão é que, quando se fala de grande difusão, esses juízes ainda não existem. Porque, como dizia bem o Helder, não há colaboração, porque o gestor do Facebook, por exemplo, que já foi chamado várias vezes para essa discussão, defende que não deve haver limites à liberdade de expressão, porque não é do interesse dele que haja, obviamente. O interesse dele é que tenha o maior lucro possível. Exatamente. Relativamente ao Facebook, existe lá um localzinho onde nós podemos inclusivamente denunciar, não é? Perfis falsos e uma série de coisas. Já aconteceu eu denunciar um perfil falso e receber informação, como tantas e tantas pessoas já receberam, a dizer que o perfil não tem rigorosamente nada que não seja está-me a faltar o termo, mas que o perfil
obedece. Não infringia, exatamente, Não infringia as leis do Facebook. Exatamente, e não infringe absolutamente nada. Portanto, relativamente às redes sociais, ainda temos um longo caminho pela frente. Um longo caminho. E agora levantou uma questão que ainda não falámos nela aqui, é que de facto muitas vezes é uma comunicação sem rosto. Exatamente. Uhum. Lidar com Isso isso também não pode ser permitido, porque embora haja a proteção das fontes, e os jornalistas sabem disso, mas sabem eles quem são. Há sempre alguém que sabe quem é para, numa situação de conflito, ter que resolver a questão, tendo em conta os factos e as pessoas que estão nesse conflito. E a verdade é que qualquer pessoa acede a uma rede social, tenha que idade que tenha, não é? Um menor acede a uma rede social, cria uma conta, e a verdade é que, sem saber onde é que está metido, acaba por entrar em discussões e em grupos e em formas de estar que não são tão pouco apropriadas para a idade, que não têm qualquer controle parental, e que a verdade é que são uma forma de colocar o próprio jovem, a própria criança, num papel extremamente perigoso, e que depois lá está, não há o retorno, não dá para voltar atrás, fazer delete e voltamos novamente a ser quem éramos antes da conta numa rede social. Claro. E isso é extremamente preocupante, e é algo que vai havendo já algum controle por parte de muitos encarregados de educação, etc., mas ainda há aqui uma lacuna muito grande naquilo que é o aceder a uma rede social e ficar exposto ao mundo. E a verdade é que nós nunca mostramos a nossa casa, nunca mostramos tanto a nossa casa como mostramos neste último ano e meio. Já mostramos a nossa sala, a nossa cozinha, a nossa cama, ou seja, nós estamos completamente expostos, e esta exposição, que se não for controlada e se não houver aqui um limite, ela ganha dimensões que entram efetivamente para questões de crime, para questões de violação da própria identidade da pessoa. E lá está, atrás de um ecrã nós somos todos heróis, somos todos especialistas, porque a verdade é que todos nós já conhecemos especialistas nas redes sociais, em particular no Facebook, que são doutorados em tudo e mais alguma coisa, mas que na prática não sabem dizer nada. E assim se vai fazendo vidas, não é? E opinião. E opinião, que é o mais grave, não é? E a verdade é que é de lamentar existir, por exemplo, pessoas homofóbicas, mentirosas, preconceituosas, mas na prática não me cabe a mim, enquanto pessoa, proibir a existência deste tipo de pessoas. A minha responsabilidade é contrariá-las, é acrescentar informação válida, é mostrar os factos, é fazer a tal pedagogia que falava, ou seja, ensinar, educar. E voltamos sempre aqui à mesma tónica, porque a verdade é que nós chegamos ao ponto que chegamos, e a verdade é que o 25 de Abril, de certa forma, ficou para trás de um lápis azul, mas ao mesmo tempo este lápis azul ganha outra forma. E as redes sociais funcionam, é uma verdadeira ditadura, porque tudo o que se passa nas redes sociais tem... Uma ditadura ao contrário, ao contrário, excesso. Exatamente. E isto é grave e é muito preocupante 47 anos depois. Muito grave. Mas também acho que, aqui numa nota mais positiva, uma nota de esperança, também acho que é uma questão talvez geracional, porque também nós estamos aqui quer queremos, quer não, nos inícios da explosão daquilo que é a internet, e isso é tudo novo para nós. Nós, enquanto seres humanos, até há 100 anos andávamos de cavalo e não sabíamos o que era na internet. As novas gerações, por exemplo, gerações como a nossa, que cresceram sem internet, isso para nós é tudo novo. A minha esperança é que as novas gerações que já estão a crescer com a internet, com as redes sociais, com esse tipo de interação, para elas isto é o normal. Acredito também vão crescer com outro tipo de sensibilidade, com outro tipo de técnicas de sobrevivência para lidar com isso, com esses problemas que agora estão a nascer, problemas que nem existiam. E para lidar também, por exemplo, com os algoritmos, que é como nós estávamos a falar, os algoritmos são construídos de forma a captar a nossa atenção e damos por nós e estamos a entrar ali por uma toca perigosíssima sem saber como. Podemos ter uma criança que joga no telemóvel
o Call of Duty, que é um jogo de combate, e o Call of Duty sugere que ele compre uma Kalashnikov, e ele vai ao YouTube e procura a Kalashnikov. E depois do Kalashnikov, o YouTube sugere, bem, já que gostas de Kalashnikov, de repente vais querer ver esses vídeos de combates de Médio Oriente. Já que gostas de vídeos de combate do Médio Oriente, de repente vais querer ver esses vídeos desse grupo de extremista do Islão, não sei de onde. E a pessoa dá por si, a pessoa dá por si, a criança dá por si, ia simplesmente procurar a arma do Call of Duty e dá por si a ver vídeos estranhíssimos de pessoas a serem decapitadas do outro lado do mundo. Mas lá está, através da educação, através repito, dessas novas gerações crescerem já inseridas completamente nessa nova realidade, também acredito que as coisas vão se começar a encaixar e que no futuro seja talvez mais fácil de lidar com isso do que agora, porque agora há uma selva, agora é caótico. É uma selva e vai crescendo, não é? E propagando. Portanto, primeiro era o Facebook e, entretanto, os mais novos saíram do Facebook porque os pais chegaram, não é? E criaram outra e foram para o TikTok, exatamente, para o TikTok, e entretanto foram também para o Insta que é fixe, os cotas ficam no Facebook. Mas é mais inofensivo. Vão para o Insta e depois há aqui é uma bola de neve, não é? Vai sempre crescendo. Relativamente àquilo que a Ana Silva referia, nunca estivemos tão expostos, é verdade, Ana, e nunca tivemos tão observados também. Dando mais chega àquilo que o Hélder e a Ana referiam, basta fazermos uma pesquisa, não é, no Google, por exemplo, para depois recebermos N informação no Facebook daquilo que nós andávamos para ali à procura. Entretanto, temos aqui uma mensagem do José Francisco, que dá parabéns pela iniciativa. Obrigada, um abracinho de todos nós. E ele deixa uma questão, uma provocação. Será que precisamos de um novo 25 de Abril? Reformular os ideais de Abril? Quem se aventura na resposta? Doutora Berta Cabral, precisamos de um novo 25 de Abril? Eu acho que nós precisamos permanentemente de preservar e conservar aquilo que são os valores de Abril, no que diz respeito à liberdade de expressão e todos os direitos que o 25 de Abril nos trouxe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não sei exatamente se é uma revolução com aquela dimensão, eu espero que não, porque dificilmente isso resultaria numa democracia, porque é bom nós lembrarmos que a vida tem ciclos. Vivemos ciclos de ditadura, vivemos ciclos de democracia e não queremos de todo voltar a ciclos de ditadura, tenha ela a forma que tiver. E a verdade é que os extremismos, sejam eles de esquerda ou de direita, porque eu também acho que não podemos embarcar na ideia do politicamente correto de que os extremismos são só de direita, não são. Os extremismos são dos dois lados, os extremos tocam-se, e são esses extremismos que nos podem voltar a conduzir a um outro ciclo, poderá ter um outro nome qualquer, mas que será seguramente de maior pressão ou de maior limitação da nossa própria ação, ou seja, da nossa própria liberdade. É bom ver que na Europa já há de sistemas mais musculados, para não chamar outra coisa, na Hungria, na Polónia. A Turquia, como se sabe, tem um sistema também bastante musculado, para não falar nas antigas repúblicas de leste, com a União Soviética, com a Rússia a liderar e a tentar condicionar a liberdade dos países vizinhos que antes faziam parte da União Soviética. A leste, estamos a falar a leste, isso aí é tudo mais de esquerda. A oeste tivemos o Trump, temos o Bolsonaro, aqui já estamos a falar de direita,
E, portanto, há, de fato, um mundo com alguma instabilidade, que temos que estar todos atentos, e, portanto, mais do que outro 25 de Abril, eu aconselhava que nós, todos os dias, preservássemos, lembrássemos as novas gerações e tratássemos da nossa própria liberdade. Que acrescentássemos a essa Sim. liberdade algum conhecimento histórico, porque a verdade é que o facto de muitos dos filhos atuais não serem filhos de pessoas de Abril e já não conviverem tão pouco com os filhos de Abril, com os avós, com os tios, acabam por ter um conhecimento muito, muito escasso e é apenas um conhecimento que se aprende no livro de história. Isso é pouco. É preciso falar com os avós. Dão a liberdade por adquirida, não é? Exatamente. E falta ouvir histórias de pessoas reais no sentido de nos serem próximas, porque senão... Também já não são muitas. Já não são muitas, é certo, mas a verdade é que o facto de haver um distanciamento tão grande entre os jovens e os idosos, os que ainda existem e que viveram, acaba por perder muitas destas histórias, muitas destas vivências e da dificuldade que foi viver antes do 25 de Abril. E só passando por esta identificação de como é que era uma vida antes do 25 de Abril, onde isto não era possível, o que nós estamos a fazer aqui, quem éramos nós para estar aqui a falar sobre a liberdade de expressão e comunicação. A verdade é que isso foi a nossa maior vitória, e a maior vitória por sermos mulheres, por podermos estar a partilhar aquilo que queremos e da forma como queremos, e isto é efetivamente o maior ensinamento e aquilo que nós poderemos e devemos fazer diariamente por tudo aquilo que foi conquistado a muito esforço ao longo dos anos. Eu diria que esta iniciativa se prende e se insere nessa filosofia de lembrar, de fazer pedagogia, de preservar e de honrar essa nossa liberdade. Desculpa, ela. Não, é acrescentar isto e também lembrar que acho que geralmente as pessoas esquecem-se, especialmente as pessoas que já nasceram em contexto de liberdade no qual nós vivemos, lembrar o quão frágil esta liberdade é, o quão frágil a democracia pode ser. E eu penso que essa situação da pandemia, da Covid, também deve mostrar um bocadinho isso, do quão frágil as coisas que nós damos por adquiridas, a liberdade, o sair à rua, o que é que seja, quão frágil é ceder a nossa liberdade de movimento, ceder a nossa liberdade do que é que seja, em prol de algo maior, que agora, hoje pode ser motivos nobres, mas depois amanhã vai ser difícil de retomarmos essas liberdades, as coisas são complicadas, depois damos por nós a aplicação que é obrigatória meter no telemóvel para saber, não sei o que mais, amanhã já vai ser usada para saber onde é que andamos, ou com quem falamos, o que é que seja. E isso é tudo muito frágil. A liberdade, tal como qualquer outra virtude, qualquer outro conceito, tem que ser cultivada, tem que ser estimada, tem que ser acarinhada. E especialmente através lá está, da pedagogia, da educação, para que as pessoas percebam realmente o quão frágil o nosso modo de vida é e quanto depressa pode desaparecer. Sim. Por outro lado, e pegando exatamente na história de Abril e comparando a nossa realidade, é de facto que é muito frágil, mas também demonstra a nossa capacidade de resposta. Portanto, a verdade é que a vida deu assim uma volta gigantesca e conseguimos readaptar, portanto, reinventar, em alguns casos também, encurtar as distâncias e criar outros mecanismos de resposta para fazer ouvir a nossa voz. Portanto, a verdade é que conseguimos lutar contra as adversidades
O que é preciso realmente, enquanto sociedade, enquanto elementos de uma sociedade, é dar o nosso exemplo. A doutora Berta Cabral já referiu 2 vezes, que eu tenho contado, o termo politicamente correto. De que modo o considerado politicamente correto nos dias de hoje reflete a forma pela qual a nossa sociedade se define e caracteriza? Isso tem a ver com tudo isto que nós temos estado a falar. Ou seja, o politicamente correto pode ser um fator de limitação da liberdade de expressão. Porque o politicamente correto decorre de uma ideia que se generaliza e que se transforma naquilo que toda a gente pensa. Ou seja, que exclui o sentido crítico, exclui o contraditório, porque a pessoa até pode ser tentada a pôr em causa uma determinada teoria, mas depois toda a gente tem a mesma ideia e pensa da mesma maneira, então quem está mal sou eu, e a pessoa não avança com a sua opinião sobre um determinado assunto. E ao acontecer isto, com uma pessoa, com outra e com outra, dá-se uma generalização e uma standardização da opinião, que é o politicamente correto. E isso é uma limitação à liberdade de expressão, porque eu posso nem estar de acordo, posso questionar, mas não me sinto à vontade por ser um pouco quem vai com o passo trocado, né? É como aquela história de, numa parada militar, quem vai com o passo trocado não vai bem. E o politicamente correto é isso. E, portanto, nós temos que fugir um pouco a essa ideia que muitas vezes nos querem incutir. E aqui podemos voltar às redes sociais e à comunicação social também. E agora, até agora, penso que a comunicação social tem um papel relevante nessa matéria, que é pôr toda a gente a pensar sobre o mesmo assunto, da mesma maneira e com base numa mesma teoria. E eu, por exemplo, verifico, e os jornalistas melhor do que eu, que se estivermos a ver o telejornal, passamos da SIC para a TVI, da TVI para o Canal 1, e estão praticamente à mesma hora a dar a mesma notícia, da mesma maneira, do mesmo ponto de vista, com o mesmo ponto de vista. Portanto, a história conta-se Eu, pessoalmente, não gosto, não me sinto confortável com isso. Eu quero uma comunicação social que tenha os seus jornalistas, que faça a sua investigação, que tenha a sua opinião, que transmita aquilo que é o seu entendimento sobre um determinado assunto, e não quero estar a passar entre as várias estações e estarem todas a dizer a mesma coisa ao mesmo tempo, ainda por cima, com as mesmas imagens, nem procuram o outro lado da história. Sim. Isso também... É preocupante. Isso também acontece. Também o poder económico. É mais uma vez o poder económico. Exatamente, era aí que ia chegar, que acontece também precisamente porque houve aqui uma certa inversão, exatamente, houve uma certa inversão dos papéis, onde antes a comunicação social dava a notícia e, por exemplo, nas redes sociais, a multidão seguia nas redes sociais. Agora acontece o seguinte, os assuntos geram-se nas redes sociais e a comunicação social vai atrás daquilo do qual se fala muito nas redes sociais e transforma isso, oficializa esses assuntos e transforma-os numa notícia oficial, quando muitas vezes não são. Lá está, população indignada com não sei o que mais, são 4 pessoas no Facebook. Em relação à questão do politicamente correto, aproveitando aqui da minha opinião acerca do assunto, acho que o problema do politicamente correto, como qualquer movimento que começa com boas intenções, torna-se perigoso quando entra em extremos, quando as coisas começam a atingir extremos, a coisa nunca corre bem. E acho que acontece isso hoje em dia com o politicamente correto, especialmente numa esquerda mais extremista, onde as pessoas estão preocupadas com denominações, com microagressões, com formas como se caracteriza isso, com apropriações culturais e coisas assim. E entra-se ali num extremismo daquilo que é considerado correto, em que
humanamente impossível alguém viver a esse nível daquilo que é considerado correto. Portanto, e depois muitas vezes a ditadura do politicamente correto, que tenta lutar contra outro tipo de ditadura, acaba ela mesmo por se tornar na ditadura que está a tentar destruir. É simplesmente uma ditadura diferente, mas vai tudo dar o mesmo. Portanto, é preciso ter cuidado também com aquilo que se considera, com a imposição daquilo que se considera politicamente correto. A verdade é que é uma censura, e o Exatamente. politicamente correto é censura. E a verdade é que nós crescemos a ser censurados. Basta pensarmos na quantidade de vezes que os nossos pais nos diziam: não podes dizer aquela conversa quando estiveres à frente daquelas pessoas, ou não podes brincar com isto, ou não podes fazer aquilo. E isto é o politicamente correto para ficarmos bem em determinada situação. E a verdade é que isso cresceu connosco e ganhou dimensão na vida profissional, na vida social. É quase como se tivéssemos que encarnar diferentes personagens conforme o espaço onde estamos e falamos politicamente correto com base nesse mesmo papel que acabamos por desempenhar. Portanto, é uma censura, Ana, mas é também, neste caso, demonstrar que temos que marchar todos no mesmo sentido. Isto, marchar ao contrário, não é bem visto pela sociedade. Infelizmente é isso, exatamente. Ou seja, acabamos por ter que generalizar a nossa forma de comunicar para podermos estar socialmente, para sermos socialmente aceitos. Porque a verdade é que quando aparece alguém com um discurso diferente, as pessoas caem em cima desta pessoa que tem um discurso diferente. O que não quer dizer que não seja um discurso fundamentado e com razão de ser. A questão é que o que é diferente, por norma, é criticado. E a crítica ganha aqui uma dimensão grave porque torna-se ofensiva, e isto efetivamente depois é uma bola que ganha dimensões extremamente negativas. Por isso é que quando falamos de politicamente correto é quase como se estivéssemos a tirar um nosso manual de bons falantes e de bons comunicadores, procurando encontrar o discurso certo para aquele determinado momento. E isso é efetivamente moldar-nos enquanto pessoas e atirarmos uma coisa básica, que é o nosso direito à liberdade de expressão. Politicamente correto ou socialmente aceito? Eu não percebi. Neste caso podia ser politicamente correto ou então socialmente aceito. Portanto, exatamente, acabam por estar interligadas, é quase como são primos, não é? Porque... primos, filhos de irmãos, neste caso. Primos, filhos de irmãos, exatamente. Diga, doutora Berta Cabral. Não, eu não tinha muito mais a acrescentar sobre isso, eu estou de acordo. É evidente que nós temos que conseguir contrariar o politicamente correto, porque a Ana dizia, e bem, desde pequenos, pronto, mas havia aí uma certa dose de boa educação, e portanto havia, digamos, uma ideia benévola envolta aí nessa forma dos meninos e as meninas se comportarem. A verdade é que depois isso transposto para a vida adulta, para a vida real, para a vida em sociedade, para aquilo que é o comumente aceito e portanto, transformou-se no politicamente correto. Mas nós temos que saber combater e perceber que o contraditório é essencial, que a discussão, que o sentido crítico, a oposição, o confronto de ideias, o confronto de opiniões, tudo isso são valores da liberdade de expressão, são valores da democracia e nós não os podemos perder à conta do politicamente correto. Helder, ias dizer alguma coisa? Não. Não, é basicamente isso, e era só concluindo dizendo que quer seja uma ditadura de uma forma, uma ditadura do politicamente correto, a partir do momento que alguém chega e diz que não se pode dizer isso, que não se pode dar uma opinião, vá tudo dar o mesmo. E é com isso que temos de ter cuidado. Já está limitado. Existe liberdade de expressão, mas existe sempre a palavrinha mas, não é? Exatamente. Neste caso existe, mas no caso dos humoristas existe nas redes sociais o LOL, não é? Pode-se dizer tudo, coloca-se um LOL à frente e está resolvido. Lá está, isso foi o que eu disse há pouco, isso é a diferença entre o engraçadinho do Facebook, que insulta e mete o LOL no fim, e o humorista profissional que escreve a piada em prol da piada em si e não como forma de ofender o que é que seja.
Exatamente. Bem, a nossa conversa já vai longa. Em termos de conclusão, acho que é seguro dizer que, efetivamente, 47 anos de liberdade de expressão já mudou muita coisa, mas elencamos, assinalamos aqui algumas questões que urgem encontrar também uma solução. Em jeito de conclusão, vou começar agora pela Ana Silva. Em jeito de conclusão, Ana, ainda há um longo caminho pela frente. Ainda há, mas eu acho que o caminho que já trilhamos já é um caminho que nos coloca aqui na, no verdadeiro uso daquilo que foi o Abril, da liberdade, dos direitos, do podermos estar aqui. E eu gosto muito em particular, e faz todo sentido para hoje, uma frase de José Saramago em que ele dizia que o problema não é as pessoas terem opinião. O verdadeiro drama é quando têm opinião sem saber do que é que estão a falar. E isso faz-nos efetivamente pensar que não basta abrir a boca, não basta escrever, não basta utilizar os meios disponíveis, precisamos refletir, pensar, porque o que nós dizemos hoje fica para a eternidade. E este 25 de Abril é um 25 nosso, é um 25 que queremos que seja eterno, e que não tenhamos de voltar àquilo que foi, não tenhamos de ficar privados só porque queremos usar da nossa opinião, ofendendo a opinião dos outros e denegrindo, maltratando-se, porque a verdade é que nós somos todos pessoas, temos todos sentimentos, e a nossa liberdade não pode nunca pôr em causa a liberdade das outras pessoas. Helder. Acho que às vezes costumo dizer que, também concluindo aqui acerca das redes sociais, que o bom das redes sociais é que agora toda a gente pode expressar a sua opinião, mas também o mal das redes sociais é que agora toda a gente pode expressar a sua opinião. E muitas vezes damos por nós e as pessoas estão a dar a mesma validade. Imagina acerca da pandemia, por exemplo, estão a dar a mesma validade à opinião do Mané, que é taxista ali não sei onde, tem o mesmo valor do que a opinião do doutor não sei quê, que estudou pandemias a sua vida toda e tem 7 doutoramentos acerca do assunto. Toda a gente deve... Se calhar tem menos seguidores, não é? Mas se calhar tem menos seguidores, se calhar diz coisas menos populares, se calhar diz coisas que as pessoas não querem ouvir, pronto. Mas lá está. O Timané, que é taxista, tem todo o direito a dar a sua opinião, mas também cabe a nós educarmos e saber quais as opiniões que queremos ouvir e quais as opiniões que têm mais ou menos fundamentos, que umas têm mais do que as outras. A verdade é essa. E, acima de tudo, não alimentá-las, não é? Não alimentá-las, como dizia a Ana. Doutora Berta Cabral, para concluir a nossa conversa. Pois olha, eu penso que abordámos aqui as principais questões que nos preocupam e abordámos num sentido positivo de querer fazer mais e melhor pela nossa própria liberdade como cidadãos, pela liberdade do nosso país e pela liberdade de todas as pessoas por esse mundo, porque afinal a gente já está a falar de uma economia e de uma comunicação social e de uma liberdade de expressão global. E como nota positiva, eu acredito que as sociedades têm mecanismos para se regenerarem. O que é preciso é que nós mantenhamos sempre viva esta chama da liberdade versus totalitarismos, da verdade versus populismos, e que consigamos encontrar a melhor forma de fazer valer isso em cada momento, em cada circunstância e em cada meio de comunicação que possa estar à nossa disposição. O mundo está em constante mudança, permanentemente. Estamos agora confrontados com novas realidades que não existiam há 47 anos. Se formos capazes de resolver aquelas que existiam nessa altura, eu penso que também vamos ser capazes de resolver aquelas que hoje, com as quais hoje somos confrontados. É isso que eu espero. A natureza humana e a tecnologia têm tido tantos avanços em tantas áreas da ciência
que certamente também encontrará soluções para estas questões que nós aqui levantámos, naquilo que tiver a ver com a tecnologia, naquilo que tem a ver com as pessoas, com o ser humano e com as pessoas, pois a receita para mim é mais educação, mais pedagogia, mais cultura, mais socialização, mais verdade nas relações interpessoais e melhor capacidade para enfrentar aquilo que é o nosso dia-a-dia e os desafios que se nos colocam em cada momento. É como se costuma dizer, o problema das pessoas são as pessoas, não é? Muitas vezes. Exato. Muito bem, quero agradecer à Ana Silva, à doutora Berta Cabral, ao Hélder Medeiros e principalmente ao Serviço Educativo do Museu Carlos Machado pelo convite que nos endereçaram. Foi um gosto estar aqui a refletir, a caminharmos juntos nesta viagem de 47 anos, em breves minutos, para tentarmos perceber o caminho que já foi trilhado e principalmente aquilo que ainda vem pela frente, mas que certamente irá contar connosco. Obrigada, protejam-se e obrigada àqueles que também estiveram connosco e tiraram um bocadinho do seu fim de tarde para seguirem connosco nesta conversa. Um abracinho, um beijinho daqueles que se pode dar, não é? Nesta altura tão complicada das nossas vidas, e até breve. Muito obrigada.